Então, por isso que eu gosto de brincar com essa ignorância, é uma bênção, porque eu não me cobro, e a partir de quando eu conheço, eu passo a me cobrar. Sim, com né? certeza. E aí eu passo a ter, mas aí também eu evoluo. Aí também eu cresço, eu vou para outro patamar. Olá, seja bem-vindo à MKP Entrevista. E nós estamos aqui com um quadro de Papo de Networker. Esse quadro é um quadro especial em que eu estou recebendo vários empresários de sucesso, de nichos diferentes, para bater um papo sobre negócios e sobre networking. Eu sou Elaine Maria Costa, eu sou CEO da Marketing para Especialistas, uma agência digital e também estúdio de podcast, que é focada em construção de autoridade digital. E hoje eu estou aqui com a Cleide Couto, que é coach, né? A gente até estava brincando, Cleide Coach, né? Da CIA 3Cs, que é especializada em coaching, né? E especificamente coaching para jovens, tá? Então seja muito bem-vinda, Cleide, obrigada por ter aceito esse convite. Obrigada eu pelo convite de vocês, né? De vir aqui hoje, poder trazer um pouquinho do que a minha empresa faz e oferece, né? Então a gente trabalha com jovens, mentoria e coaching para jovens no mercado de trabalho. E é uma área que tem expandido bastante, porque os jovens estão precisando cada dia mais, né, de uma orientação, de uma ajuda, um pontapé inicial para deslanchar nas suas carreiras. Sim, assim, não só os jovens, acho que no geral quem está começando ou quem está se recolocando, quem está numa transição, precisa de um apoio, né? O que, por mais que a gente conheça, tenha experiência numa área, né? Sempre falta experiência na outra. Mas conta um pouquinho, assim, conta um pouquinho sobre você, a sua jornada até aqui. Ah, legal. Eu venho do mercado, né? Estou há muitos anos, aí desde 99 faço gestão de pessoas. E dentro da minha carreira para chegar até aqui, eu comecei me especializando no coaching, porque eu queria, na verdade, trazer algo diferente para as empresas que eu trabalhava, para minhas equipes dentro da empresa, né? Que eles pudessem oferecer o melhor para a empresa com qualidade de vida. E aí eu fui buscando coaching e fui me apaixonando pelo processo. E aí eu via o quanto aquilo dava resultado quando eu aplicava dentro das empresas. Né? A última empresa que eu apliquei até eu virar empreendedora, eu tinha 48 funcionários. E aí eu comecei aplicando o processo dentro da empresa e vendo o resultado que trazia. Eu falei, nossa, então eu posso ajudar, além de 48 pessoas, muito mais pessoas no mercado, né? E aí foi quando eu empreendi abrindo a companhia 3Cs. E o próprio mercado, ele foi me levando para os jovens, porque eu comecei empreendendo, fazendo um trabalho com jovens de periferia, de comunidades, e eu comecei levando o coaching para eles, aumentando a autoestima, aumentando a vontade, o conhecimento, diminuindo os sabotadores. E eu fui vendo o quanto aquilo foi engrandecendo esses jovens, trazendo confiança para eles, né? E aí, a partir daí, foi sempre jovens, é o meu público maior hoje, são jovens e pessoas que estão no mercado de trabalho, querem se desenvolver dentro de uma empresa ou querem se desenvolver para entrar em uma empresa. Que legal. Então, assim, você começou a aplicar na empresa que você trabalhava? Comecei aplicando na empresa que eu trabalhava. Quando? Isso foi em 2009, não, desculpa, 2019, mais ou menos. Falei tudo errado. Isso foi quando? Isso foi mais ou menos em 2009 mesmo. Tá. Porque em 2018 eu abri a minha empresa, finalzinho de 2017 para 2018. E aí eu comecei empreendendo, já trazendo essa estratégia, né, para o mercado já fora das empresas. Tá. Então você começou assim foi bem quando o coaching chegou no Brasil, né? Então o coaching, mais ou menos ali 2000 assim, já tinha, mas quando começaram a ter algumas formações de plantas, assim, nem tinha formação no Brasil, era muito difícil. Acho que foi por volta de 1999 que começou os primeiros assuntos de coaching aqui, mas é como você falou, nem formação ainda tinha, as primeiras pessoas formadas de fora que começaram, né? Logo depois, alguns aninhos, eu comecei a ouvir falar sobre isso, né? Eu trabalhava em algumas empresas grandes, acho que na época trabalhava na Atento, já tinha saído do Pão de Açúcar. E aí eu falei, nossa, eu posso trazer algo melhor para mim e para a equipe, né? E aí fui atrás do autoconhecimento. E aí a chave do negócio, como a gente estava falando, né, para mim hoje é autoconhecimento, né? Eu não atuo com nenhum processo meu, nenhuma mentoria, sem trazer a análise comportamental, que é o autoconhecimento, né?
aquilo, né? A gente se conhecer é muito importante e é um processo que ele começa e não tem fim, né? Porque a gente também vai se moldando na medida que as situações vão acontecendo na nossa vida. E aí, assim, você começa entendendo um pouco, mas chega aquele momento que tem coisas que acontecem que você começa a dizer, poxa, por que eu não destravo isso, né? Por que eu não consigo passar para esse outro patamar? E me fala assim, o que você entende, o quanto isso impacta hoje na vida dos jovens, o quanto isso é importante para eles? Hoje, muitas pessoas me perguntam, vou responder com uma perguntinha que vem geralmente do mercado antes de mim. Cleide, você atua com jovens de quantos anos? Né? E aí eu falo bem assim, hoje o jovem, antes a gente falava sobre a faixa etária, né? Então o jovem, ele é jovem dos 16, 18 anos até os 22, 24. E eu trago uma nova concepção de jovem, porque eu atendo jovens de várias idades diferentes. Olha que impressionante isso. Eu vou falar para você que o jovem menos jovens que eu atendi até hoje foi um jovem de 42 anos. Ele tinha atuado 2 anos no mercado de trabalho e depois não se recolocou mais. Por quê? Por causa do autoconhecimento que a gente estava falando. Ele não se conhecia, entendia que não ia conseguir entrar no mercado de trabalho, que não ia ficar, que as coisas não eram como ele queria. E aí a gente entra com um trabalho de autoconhecimento, de desmistificar os sabotadores, de trazer ele para a sua realidade etária. Entende? Porque às vezes eu estou com um jovem, eu estou atendendo um jovem agora vai fazer 30 anos, né? Então, como que é a visão desse jovem? Às vezes ele não está ali dentro daquele processo dos 30, dos 32. Ele está num processo de 18. Ele ficou lá nesse processo. Entende? E aí a gente precisa vir trabalhando com várias ferramentas para fazer com que ele entenda que o momento dele requer algumas atitudes, requer algumas ações para que ele consiga desenvolver sua vida, criar uma vida produtiva como ele gostaria de ter, mas às vezes as ações não vêm. E aí é onde a gente precisa entrar nesse processo. Nossa, isso você está falando assim, é até um assunto meio polêmico, né, em alguns pontos, porque a gente está falando de gerações, né? E assim, é muito fácil a gente falar de gerações falando da outra geração, né? E é muito fácil ser odiada justamente sendo uma pessoa mais velha falando das gerações mais novas, né? Sim. Mas realmente, assim, é importante a gente falar sobre isso, porque é que a gente está conversando um pouquinho antes de começar, que as gerações, eu acho que não é tanta geração, né? Eu acho que tem muito a ver com toda a história de vida que aquela pessoa teve. E não importa a idade. Sim, exatamente. Porque você vê pessoas muito jovens, muito maduras, que com 20 anos já têm seu próprio negócio, que criaram ali, que viram oportunidades. E você conversa, assim, a maturidade que eles têm de vida, assim, pra olhar para a vida é muito grande. Sim. E, como você falou, tem pessoas de 40 que você conversa e você acha que está conversando com um adolescente. Sim. Né? Então, quer dizer, tem muita essa história de vida. O que você entende, assim, que faz essa diferença? Eu sei que é muito difícil você querer resumir a poucas coisas, mas acho que tem coisas que pode a gente dizer, assim, que não, isso talvez tenha sido fundamental para que essa pessoa, digamos, amadurecesse, né? Acho que talvez seja essa palavra, esse processo de amadurecimento. É bem polêmico. É polêmico, né? Porque é bem polêmico porque eu costumo brincar muito, né? E quando uma boa parte das pessoas que me procuram, quando não são empresas, são mães, né? E aí eu costumo brincar muito com as mães e falar bem assim, a gente precisa trabalhar esse reinado. Porque às vezes o reinado ele tá tão grande, né? Então a gente vem aí de um conflito de gerações mesmo. Por quê? Porque a gente teve as gerações dos nossos pais, que era focado no trabalho, e começava a trabalhar com 9 anos, com 12 anos, já estava trabalhando, os nossos pais. Depois a gente vem a nossa geração, que começou a trabalhar um pouquinho mais tarde, e que os pais falavam, se vira no mundo, vai, né? E se você quer construir alguma coisa, é você que tem que fazer, né? E aí a nossa geração, ela fez diferente. A nossa geração, ela falou assim, não, filho, calma, mamãe está aqui, papai está aqui, os jovens não podem me ouvir. Mamãe está aqui, papai está aqui, né? Então, fica tranquilo. E aí, qual a responsabilidade que eu fui colocando? Porque nós tivemos muito e a gente quer tirar essa dor
dos filhos, das pessoas eu não próximas quero da tirar, gente. não. Olha, que bênção! Que bênção! Então, assim, eu trabalho, inicio muito o meu processo entendendo qual é o caminho que aconteceu para que aquele jovem esteja ali e não consiga evoluir. Então, tem vários processos, mas um deles, eu te digo o seguinte, que para alguns eu preciso trazer o genitor junto, tá? Vários processos, ou eu coloco intercalando, ou eu coloco junto num processo, para a gente poder ter sucesso, principalmente aqueles que ficam há muito tempo, já passaram dos 25, 26, 28, 30, né? Então, às vezes, a gente precisa fazer um processo interno de visão e apoio dentro de casa, tá? E os jovens, às vezes, eles querem sim ter autonomia, mas, às vezes, o processo ele fica um pouco engessado mesmo pela autoproteção. Você ficou com essa cara, né? Mas isso acontece muito. É aquilo, né? Você erra querendo acertar, né? Sim, exatamente isso. Poxa, para mim foi tão difícil e tal. Não precisa ter pressa. Eu vejo, por exemplo, assim, a gente tinha muita coisa de 18 terminei, tem que fazer faculdade. Ai, nossa, com 18 ainda não fiz faculdade, com 20 eu não fiz faculdade, estou atrasada. Né? E aí a gente, muitas vezes, na nossa geração, isso está acontecendo muito, né? Assim, 40 e poucos. Não gosto mais da minha profissão, vou fazer uma outra coisa, faço uma segunda carreira, uma terceira carreira, né? Vou empreender. Então, assim, eu vejo muitas pessoas da nossa geração já com uma terceira carreira ali, porque não era bem o que eu queria fazer, mas eu fiz porque era o que tinha, era o que dava, era o que eu conseguia fazer na época. E é isso aí. Só que hoje eu tenho outras possibilidades. Sim. Só que o jovem hoje, ele já nasce num mundo de infinitas possibilidades. A internet, ela é assim... eu trabalho, às vezes, com grupos de jovens, né? E eu vejo o quanto essa força da internet, ela é boa e, às vezes, ela é ruim, né? Então, ela é boa porque, assim, a gente está trabalhando, por exemplo, o desenvolvimento dos jovens, quando são em grupos, para eles entrarem no mercado de trabalho. Então, a gente trabalha vários conceitos aí, né? O conceito de autorresponsabilidade, o conceito de entender de conflito de gerações, a gente trabalha, o conceito de autoconhecimento, o conceito de cultura, né? Porque, às vezes, quando eu não trabalho esse conceito de cultura, nos jovens, eu brinco com eles, né? E falo assim, vocês estão acostumados com a cultura de vocês, né? Onde dentro da casa de vocês colocam as regras junto com os pais de vocês. Vocês vão ajustando essas regras, né? E quando a gente vai para o mercado de trabalho, essas regras, elas às vezes já foram ajustadas há 30, 40, 50. Já trabalhei com jovens sendo selecionados para uma empresa, vamos dar uma multinacional Zurich, por exemplo, mais de 100 anos de mercado. Então, eu falo, calma, porque você não vai chegar lá e impor o que você gostaria. Mas... é muito forte. Sim, mas aí o trabalho você consegue fazer mudanças. Só que você tem que ser assertivo. Onde mudar, como mudar, com quem conversar, né? E não chegar impondo, né? Porque tem muito essa questão. E aí a internet vem nesse sentido... Porque a internet apoia muito essa questão de, não tá bom hoje, você muda. Eu tive uma jovem que estava fazendo o processo, né, junto com um grupo, e toda semana ela vinha com um cabelo diferente. E ela ia mudando a cor, o corte, tudo, porque ela estava seguindo uma pessoa na internet. Até o último dia que ela chegou com a cabeça raspada. E aí ela chegou, estava ainda perfeito. Só que acho que uns 20 dias depois, a seguidora que ela, né, estava seguindo, ela fez um implante. Colocou uns cachinhos, não sei o quê. E aí ela falou bem assim, professora, eu não tenho dinheiro para colocar, o que eu vou fazer com o meu cabelo agora? E chorava. Então, eu falo muito com ele sobre a autonomia. Você ter autonomia sobre os seus valores, você entender sobre o que você gosta, você criar uma personalidade sua. Cuidado com a personalidade que você está seguindo, que ela não é sua. E aí eu trago muito também a questão das ferramentas, né? Hoje vocês estão, às vezes, em TikTok, né? Estão em várias redes sociais
Mas vocês querem entrar para o mercado de trabalho, vocês querem viajar, vocês querem desbravar o mundo. E para isso, a gente vive num mundo capitalista. Então, a gente precisa trabalhar, olhar para esse lado, né? E aí, você esquece daquilo que vai te agregar. Como cursos online que tem de grandes empresas. A gente tem Harvard, que tem cursos gratuitos. Nossa, a gente tem FGV, que tem cursos gratuitos. E aí eu pergunto, o que você está fazendo com essa ferramenta maravilhosa aqui? Podia estar fazendo tanta coisa. Né? E tá... Assim, não que eu não acho... não, pode usar. Lógico. Não faz sentido, não é isso, mas você pode usar. Só que tem que saber usar também, é como tudo, né? Tudo tem que ter equilíbrio. Tudo tem que ter equilíbrio. Então, é muito isso. Eu tenho lá, se você bobear, você fica o dia inteiro. A gente brinca isso também. E as redes sociais, principalmente esses cortes curtos, eles têm um efeito de dopamina, né? O efeito dopamínico deles é muito forte. Então, tenho visto alguns neurologistas falando o quanto isso pode ser prejudicado. E você quer mais? No geral. E você quer mais. E quando você vê, você entrou a madrugada inteira. E a gente fica também sem paciência. A gente tem... Nós tem que se policiar, porque a gente começa a ficar sem paciência para as coisas. Porque tudo é muito rápido. E assim, gente, a vida não é TikTok. A vida é um processo, né? Um alface, para ele estar pronto para a gente consumir, ele leva meses. Sim. Né? Então, não mas aqui tem um vídeo que acelera e o alface fica pronto. Não, mas assim, é um vídeo que foi editado, porque o alface, para ele ficar pronto, ele leva meses. Né? E tudo tem um tempo. Então, a gente tem que se policiar muito. E para os jovens, eu acho isso muito pior, porque, quer dizer, ele não tem o antes, né? Que nem a gente lembra, antes não era assim. O jovem, a realidade dele é essa. O universo dele é totalmente diferente. É um outro universo e, assim, às vezes, é por isso que é importante, às vezes, o processo, né? Para ele conseguir ir captando dentro dele realmente qual é a essência dele. Porque você é bombardeado com tantas informações que você, às vezes, esquece de você, da sua essência, de quem você realmente é. Você entendeu? E que, na maioria das vezes, é lindo, né? Só que você está desconectado de você. Pelo que você falou, é tanto estímulo, e estímulo rápido. Eu terminei um, eu estou vendo o outro, e os estímulos vão chamando um ou outro, né? Que eu esqueço quem realmente sou eu, qual é a minha essência, né? Então, eu trago muito isso dentro do processo. Quem é você, né? Se ame primeiro, se abrace primeiro, entenda quem é você, até para você poder olhar para o outro de uma forma diferente. Eu brinco muito com eles que vocês estão, né, nesse processo, nessa caminhada, e vocês precisam olhar para vocês para que você olhe para o outro também com um olhar o outro é um outro, né? E não é um processo, não faz parte de um produto no mercado, né? Então, a gente traz essa essência também. Mudar essa percepção. De você no mundo. E assim, e como é que é essa relação que você percebe sobre... A gente está falando de conflito de gerações, né? Como é que é essa relação do empregador, né? Porque já são mais velhos, às vezes bem mais velhos e tal, que tem uma distância muito grande com esses jovens. Como é que é essa receptividade? O que você tem percebido em relação a isso? Até o seu trabalho, as pessoas estão percebendo o quanto é importante fazer esse trabalho ou ainda tem muita resistência? Sim, é bem bacana, porque hoje as empresas acho que já entenderam esse processo. Então, eu trabalho com bastante mentoria dentro de empresas. Eu atuo muito em empresas de TI, outras multinacionais também. E aí é interessante, porque quando você faz o processo, né? Eu terminei de atender uma multinacional agora, que é uma multinacional alemã, e eu comecei o processo dentro dela, né? Porque existia um conflito de gerações, eles contratam pessoas que são jovens brilhantes no mercado, e aí entra para dentro da empresa, e aí dentro da empresa começa esse conflito. E aí quando a gente começa fazendo esse trabalho, a empresa vai vendo quanto é importante, e aí vai renovando, não, eu quero fazer aqui também, nesse outro departamento, ali também. Então é bem bacana, porque os dois lados, eles precisam se ajustar. Só que os dois lados estão em momentos muito diferentes, né? E aí, um não entende o outro. Por isso que gera esse conflito. Quando a gente entra com autoconhecimento, quando a gente entra com ferramentas que... Olha só, o gestor que já está lá, geralmente, há muito tempo, eu olho para a nova geração e olha que beleza, olha quanta coisa que ela traz de novo.
olha a cabeça, estou num outro universo, eu estou buscando coisas novas, eu estou implementando, eu estou querendo trazer novidades e tudo mais. E quem já está, às vezes, dentro da empresa, ele quer fazer, ele quer também fazer. Só que, às vezes, ele precisa, ele criou um controle, né? Então, abrir essa mente para que você também deixe o outro voar um pouco e vá junto nesse voo, né? Então, a gente trabalha muito esse processo, o autoconhecimento, saber que as pessoas são diferentes. Porque quando a gente fala bem assim, empresas que estão no mercado há muito tempo, e a gente subentende que as pessoas que estão dentro da empresa também se conhecem e sabem que as pessoas são diferentes. E que cada um traz uma riqueza dentro de si, dentro do seu perfil. Não precisa ser igual ao meu. Você pode ser diferente e trazer a sua riqueza para dentro da empresa. Quando eu entendo isso, né, ambos os lados entendem isso dentro da empresa, aí a gente consegue trazer uma harmonia no trabalho. Eu passo a ouvir mais o outro, eu passo a dar mais liberdade para as ações, eu passo a apoiar mais coisas novas, ações novas dentro da empresa. E aí tudo isso começa a girar, essa engrenagem, ela começa a girar de uma forma mais suave, mais leve, um apoiando o outro, mesmo todo mundo sendo diferente. Porque, na verdade, nós somos diferentes, né? Todos nós. E aí o conflito maior é quando a gente acha que o outro tem que fazer no nosso momento, do nosso jeito, né? Dentro da perspectiva que eu tenho. E aí quando eu dou essa liberdade, quando eu entendo e o outro aprende a me ouvir também, aí tudo flui muito melhor, né? Isso faz sentido. Assim, na verdade, se você for levar para a nossa condição, né? A gente tem muito conflito no ambiente de trabalho, mesmo com pessoas da nossa própria geração. Uhum. Por quê? Porque são pessoas que cresceram em ambientes diferentes, têm educações diferentes, culturas diferentes. E aí, cada um faz as coisas de um certo modo. Né? Embora você tenha cultura corporativa que oriente, mesmo assim você continua fazendo as coisas do seu jeito. Então, tem pessoas Sim. que são mais sistemáticas, são pessoas que focam mais em processo, tem pessoas que não ligam para processo e gostam mais de pessoas. E aí, você... Né, a gente está conversando da parte comportamental, né? Uhum. Que você... Não adianta colocar um vendedor... para vender uma pessoa que gosta de processo, porque ela vai sofrer, porque não é o negócio dela. E também não adianta colocar uma pessoa que gosta de pessoas para fazer um serviço metódico, Então, é respeitar o perfil. E eu acho que hoje você tem uma quantidade muito maior ainda, né? Porque você antes tinha essa questão mais comportamental e hoje a gente está falando, além de comportamental, toda uma mudança cultural que vem das diferentes gerações. Né? E aí é interessante o que você trouxe, porque o ponto que eu entendo é exatamente aí. Porque quando a gente traz as gerações primeiras, nossas principalmente, a gente tinha aquele conceito de a gente vai se adaptar, né? Então, a gente se adapta, a gente se adapta e a gente se adapta. E muitas vezes a gente não estava feliz. E o jovem, ele traz essa questão de, peraí, por que eu preciso me adaptar? O meu melhor é isso aqui. Eu tenho isso de muito bacana, né? E às vezes é gritante, tipo assim, aproveita isso em mim, aproveita isso, aproveita essas características em mim. E quando, às vezes, o líder, o gestor, né, a pessoa na empresa não está preparado, ela não consegue ouvir essa súplica que o jovem está trazendo. Por isso que, às vezes, ele não fica na empresa. Porque hoje é muito mais latente. A gente ia se adaptando, se adequando, e hoje é muito latente, né, para os jovens. Uma das coisas da rede social que eu vejo que existe um mundo de possibilidades, e sendo isso latente dentro de mim, aí eu vou para o próximo que pode me dar uma oportunidade melhor. Eu vou para o próximo que pode me oferecer algo que me deixe mais feliz. O jovem de hoje, ele busca muito mais a felicidade dele, né? Então, ele entende a característica dele e aí ele vai nessa busca dessa felicidade. Eu preciso suprir essas minhas necessidades. Onde a gente ocultava muito isso. Então, assim, as gerações, cada uma tem a sua beleza, né? Cada um tem os seus desafios e cada um tem os caminhos que foram traçados. E aí, quando a gente ajusta isso, essa engrenagem corre muito melhor. Legal. E você vê, assim, que essa questão também de gerações influencia a forma como as pessoas hoje fazem networking? Sim, com certeza, né? Antigamente, o network, ele era muito mais... eu estou pensando até aqui porque eu trouxe ontem, né?
Eu estava numa entrevista e a gente estava falando sobre networking. E aí eu estava falando sobre essa importância do networking. E o que é a importância do networking, né? O jovem, ele está mais segmentado. Então, ele também gosta de fazer network, mas ele está mais segmentado. A gente ainda está mais aberto. Então, a gente vai para coisas que, às vezes, não são tão interessantes. E o jovem, você precisa trazer o interesse para dentro desse processo, né? Tem essa diferença aí. Ele não gasta muito tempo com aquilo que não faz o perfil dele, que não conversa com ele. Você entendeu? E a gente já tinha, ainda tem, né? Essa coisa de gastar um pouco, deixa eu entender um pouco mais. Os dois lados são ótimos, né? O network da descoberta, né? Que é eu não entendo, eu não sei o que é isso, deixa eu ir lá que eu vou entender, e a partir daí eu passei a gostar, descobri algo novo. Ou o network do segmento. Eu estou segmentada, eu sei que é isso que eu quero, eu vou atrás desse segmento que é o que eu quero, né? Então, os dois lados. Mas o network, eu acho que ele vai continuar sendo a vida inteira importante, né? E o network não é simplesmente a gente ir em algumas reuniões que estão voltadas para isso, né? Como que eu faço network? Eu faço network indo no aniversário de um amigo meu. Eu faço network, às vezes, estando na fila do banco, né? A gente pouco vai na fila do banco hoje, mas quando vai, né? A gente faz network em vários lugares. E as pessoas não sabem nem que estão fazendo network, muitas pessoas, né? Mas é um network, porque eu estou conversando, eu estou trazendo minha ideia, eu estou falando sobre o que eu faço, né? E os jovens, às vezes, ele não sabe que ele está fazendo network, mas dentro da cultura, do conhecimento, das raízes dele, quando ele também fala, impõe, ele também está fazendo network. E eu trago isso para eles. O relacionamento é muito importante, né? Você não pode, às vezes, se fechar dentro do seu mundinho, você precisa se abrir mais para entender o que o universo, o que o mundo pode te oferecer. Então, com certeza é muito importante, eu acho que nunca vai deixar de ser. E assim, você entende, por exemplo, eu acho que muitos jovens, às vezes, eles olham para as redes sociais e entendem que o meu networking está ali nas minhas redes sociais também. Uhum. As pessoas estão ali, que me seguem, quem eu curto, eu comento e tal. Será que isso é networking ou isso é um começo de networking que ainda precisa ser trabalhado? Então, vai variar muito, né? Vai variar do seguinte, onde ele está se relacionando, se são só as redes sociais que a gente conhece, mas às vezes sim. E é interessante, o que eu vejo, é que o network do jovem, quando se trata de redes sociais, ele é direto. A gente às vezes fica assim, eu vou falar com aquela pessoa, ou manda um joinha, ou aprecio alguma coisa. Não, ele já manda assim, oi, tudo bem? Você está fazendo isso? Entendeu? Então, ele é mais incisivo, às vezes mais direto, né? Então, ele sabe que ele quer aquilo. Então, ele vai direto e já tenta resolver o que está acontecendo ali, né? Aí, falando de rede social, e entender um pouco sobre a rede social para que a gente foque no mercado de trabalho, eu trago muito para eles uma indicação de um filme, que é o Dilema das Redes. Uhum. Você já deve ter visto, né? Então, eu trago muito essa percepção de que as redes sociais, né, o network que a gente cria através delas, é muito interessante. Mas a gente precisa, como você mesmo trouxe no início, se policiar, né? Porque não é só rede social. Eu preciso também me relacionar com as outras pessoas, eu preciso ter calor humano, né? Eu preciso desenvolver outros tipos de característica que a tela não me deixa desenvolver às vezes, né? E aí, trazendo um pouquinho aqui para alguns processos, né? Algumas mães falam comigo, às vezes, assim, nossa, Cleide, mudou tanto aqui em casa, né? O meu filho que ficava muito no computador, agora ele vem, ele fala comigo, conversa, porque a gente trabalha muito essa questão, né? A tela é muito legal, ela é bacana, hoje não tem como a gente viver sem o computador, sem as redes sociais, mas eu preciso ter limite para isso. E aí eu trago essa questão da família, a questão da cultura, né? Então, às vezes, eu trabalho com muitos jovens que eles não valorizam a cultura do pai, a cultura da mãe, né? E aí eu começo a incentivar esse lado de você saber quem é você. Quais são as suas raízes? De onde que vem? Por que você fala assim? Por que você pensa de determinada forma, né? O que isso gera para você? Quais são as comidas que você come? Você gosta? O porquê que você gosta dessa comida? De onde ela vem?
Qual é a característica? Se seu pai não tivesse nascido num outro estado, se sua mãe não tivesse, às vezes, vindo de um outro país, né? Será que você teria essa riqueza? Isso é uma riqueza que você vai carregar para o resto da sua vida. E aí começa a abrir algumas chavinhas aqui, de tipo, poxa, quanta riqueza que às vezes eu tenho dentro da minha casa. Por quê? Mas, Cleiton, você não está falando de trabalho? Então, mas a gente começa trabalhando dentro de casa. Porque lá dentro do trabalho, quando eu falo dessas culturas, né, que eu trago para dentro de casa, depois eu vou levar lá para o trabalho. Então, essa empresa tem uma cultura. E a cultura dela vem de onde? De que país? O porquê que essa empresa pensa dessa forma? O porquê que essa empresa trabalha dessa forma, que é diferente, das vezes, de como a gente pensa. Então, tem toda... É como se fosse na sua casa. Não tem as culturas da sua casa? Lá na empresa também. E aí fica muito mais fácil eu entrar na empresa e eu não querer brigar com ela, né? Que às vezes eu entro na empresa e eu quero brigar com aquela empresa, com os conceitos, né? Com a cultura, né? Com os códigos que ela tem interno. Isso não é compatível comigo. Mas aí quando eu entendo que a minha família tem uma cultura, de onde veio, como eu gosto de muita coisa dessa cultura, eu entendo que a empresa, ela é uma outra família. Só que ela é uma família que também tem as regras, igual eu tenho na minha casa. Só que essas regras de lá, ela também vem de algo. Não foi da cabeça de qualquer um, assim. Isso foi trabalhado durante muitos anos. Muito legal. Ter essa visão, né? É aquilo, enxergar o que a gente não enxerga. Uhum. Né? Porque às vezes assim, é muito fácil você entrar numa organização que já tem muito tempo e começar a julgar a forma como as coisas são feitas lá. Mas tem toda uma história ali. E isso não quer dizer que a empresa não se adapte, porque ela se adapta. Só que é muito diferente de você adaptar quando você é uma equipe pequena, quando as pessoas são todas da mesma faixa etária, que tem uma cultura muito parecida. Uma empresa grande tem muitas pessoas de culturas muito diferentes, de idades muito diferentes. Então, é complexo. Então faz todo sentido que as empresas estejam cada vez mais preocupadas com isso. Né? Porque é uma relação simbiótica, né? As empresas precisam da nova geração fazendo parte ali delas, para que elas também possam acompanhar o que está acontecendo no mundo, né? E as novas gerações também, como é que eles vão começar a carreira deles, né? Como é que eles vão se desenvolver no ambiente profissional? Através disso, só que tem que ter esse entendimento de que as coisas não são do jeito que a gente quer, né? E eu trago muito para eles a questão. Hoje, as empresas estão muito abertas à mudança, inclusive estão constantemente mudando, né? Só que da mesma forma, às vezes eu trago, você não queria chegar na sua casa, né? Você está com 18 anos, 17, 18, você não queria chegar à meia-noite? E seu pai fala, olha só, a regra é 10 horas, ou a regra é meia-noite. Quanto tempo demora para você levar, olha só, agora eu já estou saindo com alguns amigos, fica tranquilo, está mais sossegado, né? Você vai levando. E a empresa, ela também está aberta. Só que eu preciso saber como levar, para que canal levar, né? E ter paciência, porque dependendo do tamanho, como você disse, né? Isso tudo tem que ser estudado, estruturado. A empresa não é feita para uma pessoa, ela é feita para um coletivo, né? Então, é muito delicada essas mudanças, mas é muito importante porque a empresa também quer nos ouvir, quer ouvir você como jovem. Ela quer entender o que vocês buscam. Tanto é que a mudança, se a gente olhar as empresas de 1950 e olhar as empresas hoje, a forma de trabalho, de respeito para o funcionário, né? De cultura, de diversidade, que a gente trabalha bastante, a questão da diversidade, né? Que hoje em dia é tão normal tudo, e a gente precisa entender que faz parte do processo da empresa, porque ela também foi trabalhando e entendendo que muitas coisas precisavam mudar. E é importante eu levar, mas eu levo lá no RH. Aí eu não fico conversando no corredor, trocando figurinha, falando mal da empresa, né? Nesse início aí de carreira. Mas eu levo na fonte correta, porque eu sou uma pessoa inteligente, culta, e entendo como funciona esse processo. Legal. Realmente essa coisa da maturidade, né? Uhum. E que não tem a ver com idade. Sim. Maturidade não tem a ver com necessariamente a idade, né? Tem a ver com a história de vida e até a própria pessoa de perceber a necessidade dela de mudar, né? Sim. É muito interessante isso, porque
Por exemplo, os processos que eu acabo fazendo, né, para jovens, às vezes o jovem ele está com um pensamento, uma ideia e o caminho meio que traçado na sua mente para onde ele quer ir. Só que a questão ele não está ainda preparado, né, mental e psicologicamente para chegar até lá. Então, acontece muito de, às vezes, alguns jovens já estarem formados, só que ele quer ir para uma carreira que ele teve a formação. Mas perfil não conversa com aquela carreira, segurança não conversa com aquela carreira, né? Características que ele está levando para o entrevistador não conversam com aquela carreira. E muitos chegam para mim com a dor de tipo, poxa, eu não consigo nem passar numa entrevista. Olha, às vezes na primeira fase, o entrevistador já não me atende. E aí a gente vai olhar para ele, qual é a sua formação? É essa? Você gosta da sua formação? Nossa, eu gosto. Eu queria trabalhar no RH de uma empresa. Eu queria realmente atuar como engenheiro de produção. Eu queria trabalhar como engenheiro. Eu queria realmente ser médico, né? Mas o que acontece? A sua postura, o seu perfil não está falando com aquela carreira, né? E aí é onde começam a ter conflitos e aí muitos jovens deixam de se inscrever em vagas, porque a autoestima vai baixando, 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 baixando. E aí eu sempre falo, o mercado está ruim. Não tem vaga para mercado hoje, não tem vaga no mercado. Aí eu trago os sabotadores, aí eu vou trazendo, né? E aí vários jovens estão um ano e meio sem mandar um currículo. Porque a autoestima dele foi tão baixada, tão rebaixada, rebaixada. Você entendeu? Que ele bloqueia até mandar. Você diz, não, deixa o mercado melhorar. E eu vou ficando em casa. Então, eu brinco muito porque eu percebi nos processos o quanto aqueles que querem realmente ir para a sua carreira, abraçar a sua carreira. A gente faz muita simulação de entrevista, né, para quem quer entrar no mercado de trabalho. E eu brinco muito porque eu descobri uma coisa. Eu tiro uma foto do meu mentorado, do meu coach, antes do processo, no primeiro dia que a gente começa. E tiro uma foto no final. Porque a gente trabalha muito expressão corporal, expressão facial. Como que você quer se desenvolver dentro da empresa? Como que você está conversando com as pessoas? Né? Eu converso com as pessoas com a minha expressão. Eu converso com o meu corpo com as pessoas. Né? Eu estou lá numa entrevista e eu estou assim... E aí, eu queria muito essa vaga. Ou senão eu estou assim, não, eu vim aqui por causa dessa vaga, né? Mas tô procurando emprego já faz um tempo no mercado. Então, o entrevistador está te lendo. Então, a gente trabalha muito isso. O quanto você está se vendendo, que realmente você está preparado. Né? Porque, às vezes, o mercado só olha para você e compra. Ele compra o que você está vendendo. Né? Então, assim, eu percebi isso quando a gente trabalha principalmente com colocação no mercado. A gente tira uma foto antes e a gente tira uma foto depois. É outro perfil. Pela autoconsciência que vai sendo adquirido, pelo conhecimento do realmente qual é o caminho, o que eu quero traçar, né? E aí é engraçado, porque aí volto lá nas mães, né? Que elas às vezes me mandam mensagem, nossa, como meu filho está diferente, porque às vezes ela fala, não vai passar entrevista, fala um monte de gírias, não sei o quê. E as mães que não ouçam, eu falo gírias com eles. Mas eu falo para eles, gente, tem a hora certa para cada coisa. Só que a gente precisa se policiando durante o processo, porque senão na entrevista vai sair um monte. Se eu só falo, né, gírias, por exemplo. E muitas mães, agora há pouco tempo, uma mãe me chamou, né, eu estava tendo um processo, ela entrou, ela falou, o que você fez? Nossa, tá tão diferente, o meu filho está falando mais fluido, está sendo tão carinhoso em casa, porque a gente vai trazendo a gente precisa usar as ferramentas que a gente tem. E a família é uma ferramenta muito importante dentro desse processo. É o nosso primeiro treino ali, a primeira equipe que a gente está fazendo parte, é a equipe da nossa família, né? Você falou tudo. É a primeira equipe e às vezes eu estou tão desagregada dessa minha equipe, né? Estou tão desconectado que eu não consigo passar na entrevista. Entendeu? Porque nem ali eu consigo mostrar o meu potencial. Nem ali eu consigo mostrar realmente o que eu quero da minha vida.
Quando meus pais, quando minha mãe, quando meus colegas, meus irmãos, eles estão vendo que eu estou perdido no espaço, o entrevistador vai ver também. Então, a gente trabalha muito essa questão em casa, né? Como que eu estou sendo visto, como que eu estou me vendendo dentro de casa, como que eu estou olhando para... Ai, Cleide, mas eu vou ter que ficar engessado lá assim o tempo... Não, você só precisa entender, porque quando sua mente entende, o seu corpo fala. Ele trabalha na mesma sintonia. Agora, quando aqui está perdido, aqui não está conectado, o meu corpo também está desconectado, está perdido. E eu falo tudo isso através do meu corpo, da minha feição. E aí eu acho que o entrevistador é que não está querendo me contratar, mas eu estou falando para ele não me contrate. Né? O corpo fala. O corpo fala. Sem dúvida, não tem o que falar. Né? Por isso, a gente... Isso envolve tudo, né? Por exemplo, nos negócios, no networking profissional ali, a postura, a forma de se apresentar, a forma de se vestir, né? Também, cabelo, tudo Sim. isso. Não é aquela coisa de... eu não posso me expressar. Mas existe... dependendo do ambiente que você está, isso também faz parte, né? Você Sim. entender que, poxa, eu quero estar numa empresa super tradicional. Será que nesse momento eu estar ali com um estilo muito jovem, alternativo, será que vai casar ali naquele momento? Um banco, uma área financeira, que são super tradicionais ali? Então, é muito isso, né? E eu acho que tem muito a ver com você olhar que a gente exerce papéis. Exatamente. Né? Então, assim, nós gostamos muito de filmes, a gente gosta muito de novela, gosta muito de série. E assim, você tem um ator que, exemplo, o que fez o Super-Homem, o Henry Cavill, né? Então, ele ali era o Super-Homem, aí depois ele é o bruxo, né? Que é o Geralt. Aí, depois ele fez o Sherlock Holmes. Então, assim, é o mesmo ator que em cada personagem ele precisa se adequar e fazer de uma forma diferente. E é muito nessa linha, né? Nós somos uma única pessoa que temos características únicas, mas nem sempre a gente consegue ser exatamente como a gente é, porque o ambiente não é o propício para aquilo. Você falou tudo. E eu me lembrei de um cliente que eu tive, que o perfil dele todinho era anime. Anime. Uhum. Então, assim, cabelo cortado, voltado para o anime. As roupas eram voltadas para o anime, né? O perfil era todo voltado para o anime. Só que, qual era o sonho dele? Trabalhar no mercado financeiro. Se fosse uma de publicidade, e ainda, né? na bolsa. E aí a gente teve que fazer um trabalho muito interessante, tipo, o que você realmente quer? Esse é o seu sonho de carreira? É o meu sonho de carreira. Então, vamos entender o mercado. Como o mercado funciona? Como são as empresas que você gostaria de trabalhar? Qual é o perfil desse profissional no mercado hoje? Né? Porque já estava quase 2 anos, não passava entrevista. Né? E por que não passava? Eu ia para entrevista, sim, com cabelo de anime, com camiseta de anime. Você entendeu? E aí foi entendendo esse perfil. Não, esse aqui realmente é o meu perfil, formado, quase 2 anos, né? E aí a gente foi fazendo, por isso que eu falo que a mudança ela é muito nítida. E aí depois de uns 3 processos seletivos, ele passou, foi trabalhar na bolsa, no mercado financeiro, né? Mas aí era outra pessoa. Depois eu te mostro a foto. Mas é aquela coisa, ele não se forçou a isso, ele percebeu essa necessidade. Ele percebeu dentro do processo, porque ele não tinha consciência. Queria, né? Ele não tinha consciência o quanto o perfil que eu estava abraçando ali desde os meus 15, 16 anos, ele era o negativador, ele não era o influenciador, ele não gerava nada de positivo, muito pelo contrário, nas entrevistas que eu ia. Ele não tinha entendido que uma vaga, um perfil, né, bancário para trabalhar na bolsa, tinha um perfil específico. Ele entendia que tudo bem, eu posso ir do jeito que eu quero. Aí a gente vai entender de cultura de empresa, o porquê que a empresa tem uma cultura, com quem ela fala, com quem que eu vou falar trabalhando na Bolsa de Valor. O que as pessoas dessa área, elas estão olhando e valorizando. Tudo isso conta dentro da profissão que eu escolhi. Né? E aí eu não consigo, às vezes, ter essa maturidade de olhar. E não é por maldade. Né? Eu costumo usar uma frase que eu acho bem legal, eu sempre falo assim, a ignorância
às vezes é uma bênção. Por que que a ignorância às vezes é uma bênção? Porque quando eu não tenho o autoconhecimento ou conhecimento, eu não sofro com aquilo. Quando eu não sei que o mercado precisa de um perfil específico para trabalhar para cada tipo de função e eu preciso me olhar nesse mercado dessa forma, eu não sofro e isso não me chama atenção. Quando eu começo a entender que existe perfis diferentes, que as pessoas falam de forma diferente, que a minha formação me leva para um patamar diferente, para um perfil profissional diferente, que vai ser diferente do meu amigo que está no marketing de chinelo e de bermuda trabalhar, porque lá precisa fazer que a criatividade flua, mas eu quero trabalhar no mercado financeiro, na bolsa de valores, que eu não tem como a gente se conversar na nossa vestimenta, principalmente. E nem, às vezes, no nosso comportamento, né? E aí, quando eu começo a entender isso começa a me incomodar. E, às vezes, dói, né? Às vezes, dentro do processo, eu falo, olha, em alguns momentos vai doer. Em alguns momentos, não vai ser legal. Mas, em outros, você vai descobrir a beleza que é você se entender e você conversar com você mesmo. Entendeu? Então, por isso que eu gosto de brincar com essa ignorância, é uma bênção, porque eu não me cobro, e a partir de quando eu conheço, eu passo a me cobrar. Sim, com né? certeza. E aí eu passo a ter, mas aí também eu evoluo, aí também eu cresço, eu vou para outro patamar, né? Que é necessário, né? Todos nós. É necessário. Eu sempre falo o seguinte, nós nascemos, e quando nós nascemos, a gente não sabia nem chorar, porque a gente aprendeu quando nasceu. A gente não sabia comer, não sabia beber, não sabia fazer nada. E a gente aprendeu a andar, a falar, a correr, a fazer tudo. Só que quando chega ali nos 6, 7 anos, a gente entende que a gente já aprendeu quase tudo. E a gente vai para uma evoluçãozinha até uns 12 anos, 13, onde já entende mais de emoção, né? Vai entendendo mais o mundo de uma forma mais emocional. Depois que a gente passa dos 15, a gente acha que já sabe tudo. A gente aprendeu tudo. Só que aí, tudo que era mais voltado para o corpo, né, para o desenvolvimento, na juventude, tudo até os 18 ali, 22 no máximo, se desenvolveu, aí é diferente. Agora, aí tudo vai vir para cá. E aí eu trabalho o resto da minha vida inteira para desenvolver aqui. Uhum. Fica tudo na mente. Porque o corpo ele já se desenvolveu, mas a mente ela fica o resto da vida em desenvolvimento. Está em construção o resto da vida. Poxa, muito legal, hein? Muito legal. Olha, Cleide, assim, aprendi muito aqui. Acho que também quem está acompanhando a gente até agora está aprendendo bastante sobre esse assunto. O quanto a gente precisa aceitar essa questão das gerações. Eu nem gosto de falar de conflito de gerações. Eu não gosto dessa palavra conflito. Porque é um processo normal, Sim. né? É um processo normal de entendimento mesmo, né? Uhum. Não é só porque é de uma geração diferente. Que tem a cultura diferente, né? É uma questão cultural no geral, que pode, como eu falei, uma pessoa que sai de uma casa e de outra casa tem culturas diferentes, né? Sim. Então, acho que é um assunto super importante para a gente evoluir e entender que é parte, né? Não é o conflito em si, é o que faz de nós humanos entender que essa constante troca de gerações, né? Então, eu comecei a trabalhar com 18, também trabalhei 18 anos na mesma empresa. Então, quando eu saí dessa empresa, eu já tinha jovens ali na faixa de 20 e poucos anos. E aí, isso eu achava bem engraçado, né? Eu achava engraçado porque eu olhava assim, cara, eu entrei com 18, o pessoal tá entrando em 18, 19, 20 anos, e é uma outra cabeça, e é uma outra... E isso é muito rico. Sim. E isso é inevitável. Sim, Não com é? certeza. Não é? É o natural. Então, faz parte e é o que a gente tem que entender, que se não renova, né, morre. Morre. E essa é a grande beleza, né? E já pensou se fosse tudo igualzinho? Era em 1950? Nossa. Né? Todo mundo ali com aquelas roupinhas, todo mundo bem fechado, não podia, né, se expressar nem corporalmente, mostrar, ter sua característica, que era tudo muito cinza, não tinha muita cor como hoje tem. Então, assim, faz parte do processo. A evolução, é o crescimento, é a mudança, e é muito legal. Foi muito legal conversar com você, agradeço muito você ter aceito esse convite. Eu que agradeço. É muito rico, nossa, assim, você conhece muito, eu acho que tem muito assunto, então,
só para a gente finalizar, assim, quem gostou aqui, que viu tantos jovens, os pais, empresário que está aí percebendo que precisa ajustar a equipe, o pai que vê que o filho não está indo, ou você que é jovem que, poxa, eu quero conseguir um emprego, mas a coisa não está indo, como é que eles te encontram? Você pode entrar no Instagram, né, cleide.couto. Eu tenho site também, que é cia3cs.com. Pode entrar lá, também ver o trabalho, tem bastante fotos de jovens, bastante coisas que a gente já fez em conjunto e separado, em empresas e com jovens, né? E pode também me chamar pelo meu telefone, mandar um WhatsApp lá no 98030 2400. 011, né? 011. 011. Exatamente. Maravilha. Olha, muito obrigada. Então, manda um recado pro pessoal aqui para finalizar, uma mensagem para eles. Então, gente, hoje a gente trabalha com os jovens e os jovens, eles são o futuro da nossa geração. Então, vamos apoiar os jovens aí, porque eles têm tanta riqueza para oferecer e a gente precisa só trabalhar, a empresa trabalhar com eles para que eles deslanchem aí. E jovens, vamos lá, vem comigo, porque aqui a gente consegue evoluir e voar. Maravilha. E se você ficou com alguma dúvida, pode usar o comentário aqui, que eu passo as dúvidas para ela. Ela vai ter o link também, ela também pode responder diretamente aqui no canal do YouTube. A gente também vai ter os cortes que vão para o Instagram, que você vai poder também acompanhar lá, tá? E já aproveita, se você se interessa sobre esses assuntos. Então a gente está falando, são vários empresários de áreas diferentes, é super rico a gente ter esse conhecimento, né? Então você já aproveita aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, curte e lembra de compartilhar com as pessoas que precisam ter esse conteúdo. Então, você que é jovem, compartilha com seus outros amigos que estão precisando dessa informação, precisando dessa orientação. Você que é pai, mãe, que precisa ajudar ali os seus colegas, pais e mães, né, tio, tia, cunhado, ajudar a entender um pouco mais. E você que é empresário, precisa identificar os modelos de gerações e entender como lidar com essas ficado aqui com a gente até agora e eu espero você no próximo. Até lá!